paz do Senhor, queridos, sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui no Proclamarem. Com muita alegria no meu coração que eu retorno para deixar uma mensagem ao seu coração. E já convido você a abrir a sua Bíblia aí no livro de Êxodo, capítulo 17, do versículo 1 ao 8, aonde a gente vai ver Israel vivendo mais uma vez um cenário bem delicado, um cenário bem complexo. E a gente vê que Deus os manda para o deserto. Eles estão nesse deserto fazendo uma jornada. Eles param para acampar, acampam em Refidim, mas quando eles chegam nesse lugar, onde seria um lugar de descanso, para repor as energias, para repor as forças, para continuarem a jornada, a Bíblia vai dizer que quando eles chegam lá, não havia água. E isso aí, queridos, se tornou uma problemática, emergiu essa problemática e Moisés ali teve que lidar mais uma vez com o povo, reproduzindo o mesmo padrão de resposta que era a murmuração, assim como tem muitas pessoas, que sempre quando estão sendo desafiadas, vivendo situações na sua vida, elas sempre dão um padrão de resposta para tudo, a murmuração. Outros parando, outros ficando à beira do caminho, ficando estagnados. E aqui esse povo, mais uma vez, dá a mesma resposta, eles começam a murmurar. E mais à frente a gente vê que algo acontece. No versículo 8, a Bíblia diz que Amaleque, ele vem ao encontro de Israel para uma batalha, para uma peleja. E aí, queridos, o que me chama a atenção que é algo que eles não estavam esperando, eles nem sequer estavam, digamos assim, preparados para esse momento, assim como talvez você nesse exato momento esteja passando por situações as quais você pergunta, meu Deus, mas eu nunca imaginei passar por isso, Senhor, eu não tenho condições suficientes para vencer esse cenário, para sair dessa situação. Então, acredito que Israel aqui, ele estava nessa mesma condição. E a Bíblia vai dizer que quando eles ficam sabendo que esse inimigo está vindo para lutar, porque existem lutas, queridos, que você vai ter que lutar, ainda que não seja uma escolha, ainda que você não esteja aos teus olhos preparados para sair dessa peleja vitorioso. E algo me chama a atenção também é que no momento que Moisés ele começa, esse problema chega para Moisés, ele ali rapidamente já começa ali todo um plano de ação e ele começa com Josué e ele ordena a Josué que escolha homens para que pudessem ir com ele para essa batalha. E algo mais forte ainda é que Josué ele entende com muita clareza ali a direção do líder, não questiona, não duvida e ele simplesmente vai. Enquanto Josué estava na execução, Moisés sobe o monte e a Bíblia enfaticamente também fala que quando ele está fazendo essa subida para o monte, ele vai contar com a participação de duas pessoas essenciais para esse momento também, que é Arão e Ur. Queridos, existem momentos na nossa vida, cenários difíceis na nossa vida, que você vai precisar contar com pessoas muito específicas, preparadas para te ajudar, para te auxiliar, para te ser ali naquele momento um suporte. E Arão e Ur, eles entram aqui para exercer esse papel na vida de Moisés. Moisés, ele sobe ali e tem um momento que as suas mãos já começaram a cansar. Ur e Arão se preocupam, encontram ali uma pedra, porque líder, pessoas dispostas, elas sempre vão encontrar uma maneira de resolver. E ali rapidamente aqueles homens pegam uma pedra, colocam ali a serviço de Moisés para que ele pudesse sentar, descansar e eles continuarem na posição que era a de estender a mão do líder. Então, uma outra pergunta que eu faço para você: no momento de dificuldade, no momento que você não tem muito a entregar, mas ainda assim, quem são as pessoas que você tem estendido a mão? Moisés aqui nesse momento, ele teve essas pessoas que puderam estender as mãos para que o povo pudesse continuar vencendo no campo de batalha.
E queridos, essa mensagem ela é uma mensagem muito profunda. Claro que eu não irei explanar ela de uma maneira muito profunda, mas eu quero que você entenda que existem lutas na sua vida que você precisa lutar. Porque existem cenários que vão exigir de nós uma única alternativa: lutar. Aqui Israel não estava no melhor momento, ele não estava no melhor preparo para enfrentar um inimigo. Mas eles tinham direção, eles tinham pessoas dispostas, pessoas de autoridade e convictas do Deus que serviam. E esse é o grande diferencial na sua vida, nas nossas vidas, quando nós passamos a acreditar. E esse é o grande diferencial na nossa vida, quando a gente tem a convicção de que quem está conosco é o general, é o todo-poderoso, aquele que tem todo o poder. Então, nessa situação que você está passando, eu quero dizer para você que ela está sendo um momento oportuno, ela está sendo o melhor cenário para preparar você para golpes ainda mais fortes. Esse cenário aqui estava preparando Israel ainda para pelejas ainda maiores e piores que eles iriam enfrentar. E é exatamente isso, o que você está passando hoje está te forjando, te preparando para situações ainda mais difíceis que você possa estar enfrentando ao longo da sua jornada. Então, com essa palavra, eu quero aqui dizer para você que está aí, que se encontrava desanimado, mais uma vez querendo reproduzir o mesmo padrão de resposta, desistindo, murmurando. Você agora vai fazer diferente, você vai se levantar, você vai orar, você vai interceder, você vai ser uma voz, você vai ser um braço para ser estendido, ou até mesmo alguém que vai estender os braços daqueles que estão cansados. E eu quero dizer para você que esse é o melhor momento, essa é a melhor fase para o desenvolvimento daquilo que Deus está para te entregar, queridos. Então essa é a mensagem. Me sinto extremamente feliz e grata por poder compartilhar com você, e eu já declaro sobre a sua vida um tempo de avanço e um tempo extraordinário. E como eu falei no outro episódio, eu vou repetir aqui, é um tempo da eminência de grandes feitos de Deus. Então se prepare para aquilo que Deus ele está forjando em você. Será coisas assim tão extraordinárias que você vai olhar e dizer assim: nem eu imaginava que eu era tão forte assim, Então essa é a palavra. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, e nos encontramos em breve no nosso próximo episódio. Amém, queridos?